Pelo sinal da Santa Cruz, vai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 5 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, ao qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos. Estamos terminando esse livro dos Atos dos Apóstolos. Eu já convido você a curtir, comentar, compartilhar, convidar mais pessoas para estar acompanhando essa leitura diária da Palavra de Deus. E também vamos levar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisso, uma víbora que fugira ao fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo de sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é homicida, pois, tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas, depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: ele é um deus. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e, orando, impondo-lhe as mãos, sarou. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda sorte de considerações e, quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos num navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Esse navio levava por insígnias os diocros. Fizemos escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, atingimos Régio. No dia seguinte, soprava o vento sul e chegamos em 2 dias o Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na sua companhia 7 dias. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o foro de Ápio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Chegados que fomos a Roma, foi concedida licença ao Paulo para que ficasse em casa própria com um soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhes: irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém.
entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim crime algum que merecesse morte. Mas, opondo-se a isso os judeus, vi-me obrigado a apelar para César, sem intentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos, para vos ter falado convosco. Porquanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com esta corrente. Responderam-lhe eles: não temos recebido carta alguma da Judéia, que fale de ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesses o que pensas. Foi o que nós sabemos dessa seita, é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue onde se achava hospedado. A entrevista durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhes o reino de Deus e apresentou, sempre de novo, testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Não estando concordes entre si, retiraram-se. Enquanto Paulo lhes fazia essa reflexão, bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: vai a este povo e dize-lhes: com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender, com vossos olhos olhareis, sem enxergar. Coração obstinado, o deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem, e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviado agora esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado, e recebia a todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade e sem proibição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.